Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN. Hoje você é nosso convidado para discutir um tema importantíssimo para o país como um todo: ética nos negócios. O convidado hoje é Ricardo Corrêa Martins, diretor institucional da Fundação Nacional da Qualidade. Fundação Nacional da Qualidade que lançou recentemente o livro Ética Empresarial, editado pela própria Fundação Nacional da Qualidade. Este livro que você acompanha aí na tela. Ricardo Corrêa Martins, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Um bom dia também e muito obrigado pelo convite para discutir um assunto tão importante com vocês. Tenho ouvido nesses últimos tempos uma palavrinha que é um pouco complicada aqui para a língua portuguesa, que é compliance. Compliance tem a ver com combate à corrupção ou com ética nos negócios? Eu diria que compliance é o primeiro requisito que precisa ser atendido. É obediência às leis, não é? É atender os requisitos estipulados pelas leis. É o primeiro passo no desenvolvimento de uma cultura ética numa organização. Então começa tudo cumprindo-se as leis, né? Quer dizer, e se começa a crescer a consciência da importância do compliance, inclusive com algumas organizações tendo departamentos específicos, exato, outras preferindo trabalhar de maneira mais compartilhada, e sobre isso até a gente pode discutir um pouquinho mais à frente, é um sinal de que hoje a própria sociedade brasileira cobra isso das corporações? Exato. É muito gratificante perceber que a sociedade brasileira está evoluindo. E ao longo desses últimos anos, esse tema cresceu de interesse na sociedade. E o efeito é isso: as organizações preocupadas e com a reação da sociedade às suas práticas, né? Preocupadas com o impacto ambiental que eles possam gerar com seus negócios, preocupadas agora também com o impacto social e principalmente com compliance, que é seguir as leis. Ou seja, a gente pode inverter a observação colocando assim: não há ética sem compliance. Como é que podemos ser éticos sem cumprir as leis? Não é? E como é que está essa discussão hoje dentro das corporações aqui no Brasil? Nós fizemos uma pesquisa, ela teve 2 segmentos. Entre as 500 maiores e melhores da Exame, nós selecionamos 25 grandes empresas. E aí foi entrevista com o CEO, com o presidente. Longas entrevistas com um roteiro. Isso foi montado com a Fundação Nacional da Qualidade e o IBOP. E uma outra nós fizemos no outro extremo da pirâmide, vamos dizer assim, com as micro e pequenas empresas. Nós temos um cadastro, na época era em torno de 15 mil empresas. Nós consultamos essas empresas e fizemos uma pesquisa pela internet, com um questionário semelhante àquele que foi feito para as grandes empresas. E 1.000 delas, quase 1.000, 900 e tantas responderam, o que é um índice muito bom e estatisticamente representativa essa amostra. Essa pesquisa foi feita pela Fundação Nacional da Qualidade e pelo SENAC do Rio Grande do Sul. Ambos trabalhando nesse comitê que há quase 3 anos vem trabalhando e gerou esse volume, esse livro especial agora. E Ricardo, e quais foram os resultados, em linhas gerais, que você Muito interessante. Os resultados foram muito interessantes. Primeiro, todos colocando, o que nos surpreendeu, todos os executivos, tanto das grandes e pequenas empresas, vamos dizer assim, tendo esse tema no seu foco. Todos tratando disso no dia a dia. O que nós vimos nas grandes empresas, claro que tem capital aberto, ações em bolsa, eles têm toda uma exposição, não é? Mais assim, institucional. Eles já estavam quase em torno de 5 anos para cá, colocando estruturas organizacionais criando essas estruturas dentro da sua organização para tratar, primeiro, do compliance, não é? Todas essas obrigações legais, e segundo, aí evoluindo para um tratamento de questões mais éticas, o comportamento ético dos seus funcionários, o comportamento da organização como um todo, no seu relacionamento nas grandes licitações, nos grandes negócios do dia a dia. Do outro lado, na micro e pequena empresa, o que foi interessante, eles também focados com isso, eles são muito mais sensíveis, porque são pequenos, dependem de uma reação de seus clientes. Uma pequena empresa desaparece rapidamente, né? Tem uma taxa de mortandade, como a gente fala, muito alta, porém, muito preocupado com isso. Eles não têm os recursos para estruturar departamento jurídico e recursos humanos tão sofisticado como as grandes empresas, mas estavam trabalhando em como fazer isso.
procurando saber como fazer isso. Daí o interesse da gente montar essa espécie de manual, né? E o que é mais interessante, mais de 70% da micro e pequena empresa, na nossa pesquisa, nós fizemos uma pergunta muito crua, assim, né? Se o comportamento ético no negócio gerava resultado. E mais de 70% mostrou que sim. Ele acha que gera resultado no médio e longo prazo. No curto prazo, você pode perder um negócio, mas no médio e longo prazo, isso gera resultado. O que existe hoje no Brasil, segundo eles, e aí no ambiente de negócio, ainda as relações não estão no nível ético que eles gostariam que estivesse. E por que isso não acontece? Aí eu acho que o principal fator é a reação nossa, é a sociedade. A sociedade cobrar isso das organizações. Quando ela cobra, a organização muda, a empresa muda. Não é? Você tem casos internacionais aí de fabricante de tênis e, né, de eletrônicos, onde eles descobrem que na cadeia de fornecedor deles, em alguns países, tem emprego infantil. Não é? Tem até, às vezes, quase que semi-escravidão. E eles reagem a isso. Quando a sociedade acusa ou aponta um comportamento não ético, não é nem foi falta de cuidado da empresa. Aí ela tem que tomar uma ação. E ela tem que ser transparente nessa ação. Isso tem um efeito tremendo. E tem um efeito nos negócios da empresa. Isso que é interessante. Ela torna a sua empresa mais sustentável, mais estável, mais respeitada. Aí as pessoas compram mais seus serviços e produtos. A micro e pequena empresa sente muito isso. Foi isso que a pesquisa mostrou. Ela é muito dependente dessa reação do dia a dia. A grande já é uma reação mais remota, mas também muito forte. Então, o maior fator que a gente vê em todos os trabalhos é isso. É a reação da sociedade. E agora, com os meios de comunicação, né, puxa, isso está se tornando realmente muito importante. A partir dos resultados que vocês levantaram, que outro ponto importante você destacaria? A gente destaca isso. Primeiro, as grandes já há mais ou menos 5 anos para cá, estabelecendo essas organizações internas para tratar do assunto. Tanto das questões internas, né, de comportamento dentro da empresa, desde assédio moral a práticas não recomendadas, como também da empresa com os seus clientes, seus fornecedores, principalmente, que o poder de uma grande empresa é muito grande no relacionamento com os fornecedores, e com a sociedade. Nas micro e pequenas, o que chama a atenção é essa sensibilidade que elas têm. Elas são muito sensíveis a essas opiniões. Não é? Uma micro e pequena empresa pode ter algumas dezenas de clientes. Se há uma reação, se ela tem um comportamento inadequado, isso se espalha rapidamente. E ela pode significar a sobrevivência da empresa. E nós vimos, o que nos impressionou em vários deles são princípios morais muito fortes de seus fundadores. E isso fortaleceu uma constatação que a experiência, a troca de experiência e de melhores práticas que aconteceu durante esses anos, que o comportamento ético numa organização é dependente do comportamento de seus líderes. O exemplo do líder é fundamental. Então nós temos 2 grandes fatores, a sociedade e o líder. Líder aqui não é só o presidente, o CEO, é o conjunto de líderes de uma organização, que vai até o supervisor, o líder de uma equipe, até o presidente dela. Então são 2 fatores fundamentais. Aproveitando aqui a pergunta do nosso ouvinte internauta Henrique, ele diz o seguinte: recentemente uma pesquisa constatou que para conseguir ou manter um negócio, 12% dos empresários brasileiros aceitariam pagar propinas se isso fosse necessário para ajudar a sobrevivência da empresa em um ambiente de crise econômica. E aí ele pergunta o que o senhor tem a dizer sobre isso. Essa pesquisa a qual o Henrique se refere aqui é uma pesquisa que foi apresentada recentemente pela Ernst Young, uma pesquisa internacional que avaliou que globalmente esse índice é de 15%, no Brasil esse índice é de 12%, estamos abaixo dessa média. Nós temos observado nos últimos 3 anos que tanto a crise financeira global, que é resultado de uma falta de ética na condução de negócios financeiros, é essencialmente uma falta de ética, não é? E que gerou uma desconfiança no mercado. E agora com consequências terríveis. E também, nessa situação de crise,
há uma tendência a relaxar o comportamento ético. O principal indicador é essa pesquisa da Ernst Young, onde houve um leve crescimento dessa tolerância, né, a um comportamento não ético na abertura ou fechamento de um negócio. E daí você não fazer durante o dia a dia é muito difícil, né? Mas é interessante destacar essa sua afirmação de que o que nós enfrentamos em termos de crise econômica internacional tem a sua origem na questão ética. Exatamente. O que aconteceu? Uma grande bolha financeira, instrumentos financeiros bastante sofisticados e, vamos dizer assim, e aplicações que eram comercializadas de uma forma não ética, sem ser fornecido ao cliente o risco daquelas aplicações, o que estava por trás disso. Isso é muito presente no sistema financeiro e resultou numa falta de confiança generalizada, né? Várias organizações quebrando e a falta de confiança de quê? Do público agora, que é a base de tudo isso. O senhor citou agora há pouco das grandes corporações e a forma como elas estão se organizando internamente para tratar dessa questão. Tem um modelo brasileiro nisso? Ou existem modelos que têm sido seguidos diferentes, cada um com seus devidos resultados? Não existe um modelo, vamos dizer assim, adotado por todos, que depende muito da cultura, da história da organização. Isso é o que nós apontamos no livro. Mas existem o que nós identificamos e nós chamamos como as melhores práticas, né? Uma grande organização pode começar tratando de compliance, normalmente está ligado ao departamento jurídico, que é vamos dizer, a obediência às leis, aos tributos e tudo isso. Aí começa a irradiar, aí começa a envolver as áreas da empresa, mas o objetivo final de ética é chegar ao indivíduo, a pessoa, porque é o conflito entre o que ele faz, o que ele pensa e o negócio e a sua atuação na empresa. Então, e aí vai começar a se irradiar para o RH. Então parece que tem uma trajetória. Alguns começam do financeiro e vão até RH, outros, dependendo da história, o RH começa liderando, né? Começa com os indivíduos, aí depois vem compliance e vem toda a parte legal. Aí varia muito com a história da empresa. Agora, em todo o processo, o que é fundamental? O posicionamento da liderança. Do CEO, do presidente, até o chão de fábrica. Se não houver o exemplo e também a transparência e o CEO, o presidente, de uma forma transparente, respondendo aos casos que são apontados, confidencialmente em alguns casos, porque problema por exemplo, de assédio moral, coisas desse tipo, ou desvio de comportamento dessa forma, ou abertamente, quando for o caso, é muito importante. É fundamental essa confiança do indivíduo nos seus líderes. E estes valores todos, eles têm de estar muito claros para toda a corporação, para todos os funcionários. Não existe compliance, não existe ética no negócio se não houver essa comunicação. Exato. E o que é mais importante? Aí todo mundo pergunta no dia a dia, mas quais são então as regras? Como é que eu devo me guiar nos negócios? Que é muito natural quando chega o indivíduo, não é? A cada um dos colaboradores. E aí existem várias tendências. Às vezes, se a organização, principalmente nas multinacionais, trazem, eles chamam um código de conduta, código de ética, que vem da matriz, ou o que tem mostrado que não é a melhor prática. Se vamos dizer assim, a liderança em reservado, em separado, elabora um documento desse, ele tende a não se perpetuar. Ele pode ter a primeira versão, mas para, vamos dizer assim, mobilizar a equipe. Mas a equipe é que tem que manter isso, claro, e tem que evoluir e melhorar isso no dia a dia. Aí isso tem permanência, isso emprega na organização. É outro aprendizado que nós tivemos. Discutimos muito isso. Como estabelecer código de conduta, códigos de ética, coisas desse tipo, esses manuais de orientação, como chamar assim. Isso tem várias formas de fazer, mas a forma mais sustentável é isso, é envolver a equipe e ela participar. Muito ligado a isso que nós estamos conversando aqui, essa questão da participação da equipe. A Carla, nosso ouvinte internauta, pergunta por que a direção das empresas não fala sobre ética com seus funcionários. Pelo visto, é uma percepção que ela tem das empresas que passou, ou pela experiência e todas. Ou seja, aparentemente é possível de identificar isso. Quer dizer, a empresa não conversa com seus funcionários sobre o tema ética. Isso acontece, nós temos um universo muito variado no Brasil. Tem empresa que ainda não está tratando do assunto, não é?
Ao mesmo tempo, nós temos 70% da micro e pequena colocando que ética gera resultado nos negócios. Ou seja, eles estão debatendo isso. Talvez seja até mais fácil no micro e pequena, uma dezena, 2 dezenas de pessoas. Agora, aquelas empresas onde a liderança não debate abertamente e honestamente isso com a organização, tem efeito negativo. Isso é reconhecido, tem efeito negativo. Bom, fica muito claro, então, nesse processo todo, quer dizer, que inevitavelmente aquelas empresas que ainda não enxergaram essa necessidade, ainda não viram isso como o seu foco, não colocarem de seus valores, ou acabam ali na frente ou vão acabar daqui a pouco. A primeira consequência que a gente tem é da sociedade, que é o mais forte, né? Os funcionários têm uma relação ali, vamos dizer assim, nessas empresas de comando e controle, elas não são tão abertas, eles se ressentem um pouco. Mas se a sociedade reage, ou os clientes reagem, por exemplo, hoje em grandes negócios, em grandes organizações, elas exigem dos seus fornecedores que eles tenham um código de ética interno, ou práticas, e demonstrem isso. O código de ética é uma forma de demonstrar essas práticas, né? E para poder participar de algumas licitações. Isso já está se disseminando agora, o que é muito positivo. E se esse código de ética não é praticado, não é aberto, na própria fundação, na nossa análise nesse processo de busca da excelência da gestão, é um dos itens avaliados. Se existem isso, como ele é atualizado e qual é a participação dos funcionários nesse processo. Se eles não participam, isso não é uma boa gestão, não é? Isso não demonstra uma boa prática de gestão. No livro Ética Empresarial, editado pela própria Fundação Nacional da Qualidade, vocês destacam alguns casos que são exemplares, significativos, referência para o mundo, inclusive. O senhor podia trazer alguns desses casos para nós aqui no mundo corporativo? Nós fizemos um processo que surgiu assim espontaneamente da equipe. Primeiro, como é que nós chegamos a essas 25 empresas? A Fundação tem quase 300 filiados e consultou mais de 100 deles se gostariam de participar de um comitê desse tipo e qual era o estágio de maturidade de suas práticas com respeito à ética. E aí selecionamos 25 e cada mês uma reunião era na sede de um deles. E eles mostravam as suas práticas, seus debates, os dilemas que estavam vivendo. Às vezes estava ainda muito concentrado no RH, mas ainda não tinha chegado às áreas de negócio. Tem diferenças dentro da empresa, né? Foi muito interessante, se aprendeu e a gente debatia ali dentro da casa da empresa, né? Aí o que se destacou? De uma empresa internacional, que está no caso e é aberta na imprensa, a Siemens, que teve um caso na matriz, que se irradiou até o Brasil. Eles tomaram medidas drásticas e implantaram todo um processo de gestão, vamos dizer assim, desse comportamento, de tratamento de desvios éticos pelo mundo inteiro. Isso é debatido, é um caso de uma grande empresa multinacional. No caso de empresas nacionais, nós tivemos um caso extremamente interessante da Abril, do Grupo Abril, que nasceu dentro do Abril, que é uma empresa de mídia, né? E foi criado com a participação intensa dos colaboradores. Não teve caso de desvio assim, mas como eles criaram aquilo, não foi top-down como foi na Siemens. Muito interessante. A gente notou que casos muito interessantes também, até de empresas como a Eletronorte, não é, ligado de empresas públicas, concessionárias de energia, do norte do país, onde eles usaram, vamos dizer assim, aquelas entidades da cultura local, da flora e da fauna, a espécie de divindades que você tem da cultura local, e com eles criaram jogos e exemplos de situações éticas. Muito interessante também. Então, o que é rico aqui, o que a gente notou nesse trabalho, é uma diversidade muito grande nas empresas do Brasil, como elas estão abordando isso. A gente não esperava tudo isso. Foi surpreendente. Conduta ética é diferencial competitivo? É. Isso é hoje no curto, e médio e longo prazo. No curto prazo, nós tivemos casos de uma empresa, ele pede para não citar o nome, uma empresa pequena, onde eles ganharam um grande negócio, uma grande competição, e na hora de assinar foram exigido algumas coisas que não estavam de acordo com, vamos dizer assim, a compliance, as leis e coisas desse tipo. E eles recusaram. Para a empresa isso era mortal.
Mas diante dessa dificuldade, eles reinventaram a empresa, porque não tinha saída. Não é? Na grande, o exemplo que a gente pode colocar são as grandes multinacionais, você vê toda hora, né? Os grandes fabricantes de tênis, de eletrônicos, que todos estão tendo um comportamento de agora até chegar não só na sede, chegando até a sua cadeia de fornecedores. Pois isso me parece interessante, porque quando essa ação parte das grandes corporações, ela tem poder, inclusive, de disseminar isso em toda a sua cadeia produtiva. Aliás, não é que só tem poder, ela tem a necessidade, porque ela vai responder por problemas que acontecem ali na cadeia. Exatamente. Essa consciência que é a mais importante. Ela tem uma responsabilidade na sua cadeia de fornecedor. Ela tem 2 dimensões de responsabilidade. Os seus fornecedores. Ela não pode ter qualquer fornecedor na sua cadeia de fornecedor. Não havia essa consciência há 15 anos atrás. Não é? A outra, ela tem uma responsabilidade com a sociedade. Ela tem uma espécie de contrato tácito com a sociedade, não é explícito esse contrato. Ela não pode destruir o meio ambiente, nem criar problemas sociais. Isso não existia, essa consciência, há 2 dezenas de anos atrás. Hoje, cada vez mais é percebido pelas empresas. Né? É curioso porque nós estamos tratando de temas que são muito recentes ainda. Aparentemente é algo que a gente vem discutindo há muito tempo, mas se nós formos perceber na linha do tempo, são coisas ainda muito recentes. E coisas simples, né? Como jogar o lixo na rua. Isso é falta de ética. Você está poluindo o ambiente. Porque muitas vezes, quando nós falamos aqui de corrupção, etc., temas relacionados a esse assunto, a primeira ideia que vem é do desvio do dinheiro. Né? Mas são todas estas práticas que são importantes e que compõem a ideia da ética. Exatamente. E, no fundo, a ética é o comportamento do indivíduo. Nós temos que chegar às pessoas. Isso é que é mais rico. Porque a organização é um ente abstrato. É um conjunto de pessoas, né, trabalhando ou mobilizadas para um certo objetivo. Não é? Pode ser até para fazer a guerra, mas é um objetivo. É um objetivo. Não é? Agora, o comportamento ético é no dia a dia que se manifesta. Não é? Você não poluir, a empresa não poluir o rio ali ao lado. Nossos rios estão poluídos. Não? É falta de ética esse tratamento. E a população começa a cobrar. Então ela tem que reagir. A empresa depende desse contrato tácito com a sociedade. Implantar programas, modelos como esses que vocês levantaram, custa caro para a empresa? É um investimento muito alto? Não, porque isso é que chamou a atenção. Não custa caro e gera resultado. Também é a percepção. Porque vamos dizer assim, ele melhora o relacionamento da organização com seus colaboradores, enriquece e há um senso, até um orgulho em participar da organização, tá certo? E de também expô-la à sociedade. Olha como nós fazemos, nós não concordamos com essa agressão ao meio ambiente, nós não concordamos com essas práticas financeiras, isso está revelando-se ser valoroso para a organização. Pelo menos é o que a gente tem constatado nas pesquisas, né? E, consequentemente, gera resultado nos negócios. Casos, por exemplo, o caso da Siemens está gerando resultado no negócio. Aquelas empresas de fabricar com a sua cadeia de fornecedores espalhada pelo Oriente, com problemas de, vamos dizer assim, trabalho infantil e coisas desse tipo, elas corrigiram e elas cresceram. No caso, todo dia, né? Nossos equipamentos eletrônicos, nossos tênis, tudo, o caso falado aí todo. Isso melhorou o relacionamento da empresa com a sociedade, com seus clientes e com seus fornecedores. E elas estão colocando isso de público agora. Não é? Pergunta do ouvinte internauta Lucas. A proximidade com os governos é um motivo para os desvios na conduta ética das empresas? É por isso que empreiteiras são as maiores envolvidas em casos de corrupção? Há código de ética nas empreiteiras? Uma pergunta muito interessante. A gente tem que entender que a corrupção está ligada à organização, seja pública ou privada, não é? Ali já é uma falha na gestão da organização. Não há diferença. Se há uma corrupção num determinado processo, de um lado você pode ter o poder público, do outro lado a empresa. Então não há distinção. O que acontece é que há muita exposição desses casos. Eles chamam muito mais a atenção da sociedade. De um lado é interessante, que é educativo. A sociedade começa a perceber que isso não é mais aceito, não pode ser aceito. Do outro lado, a gente percebe pouco a comunicação das boas práticas das empresas para contrabalançar isso.
Isso é um efeito do nossos, vamos dizer assim, da facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Se atrai muito mais atenção num caso ruim, não é? Aí muitos reclamam, só se noticiam os casos de corrupção, não se noticiam os casos bons. É um fato. Nós temos que viver com isso. Por outro lado, a publicidade desses casos, vamos dizer, faz com que a sociedade reaja, o que é bom, e não tolere. Se a sociedade estivesse tolerando, aí seria um fato de grande preocupação. Mas a gente percebe, e eu acho que isso é facilmente distinguível na sociedade brasileira, que a sociedade não vem tolerando mais isso, não é? Aquele hábito do Brasil de dar um jeitinho em tudo, ou tirar vantagem de tudo, isso começa a ser repudiado de uns anos para cá. Não é? Pois, essa é uma realidade que nós temos, e nós recebemos várias vezes reclamações nesse sentido, das pessoas dizendo assim, o país não tem jeito, é uma corrupção só, etc. e tal. Mas é fácil de perceber que vocês, na Fundação Nacional da Qualidade, vocês têm uma visão otimista em relação a essa mudança de comportamento. Nós estávamos preocupados quando nos começamos a fazer a pesquisa, porque tem esse estigma, né? E principalmente contra a micro e pequena empresa. E nós fomos surpreendidos com o posicionamento das empresas. Claro que elas têm dificuldades, como elas colocaram. Mais de 70% vê que gera valor no negócio, agora reconhece que as práticas de negócio vigentes no país ainda necessitam de muita evolução. Elas sofrem pressão de grandes compradores, elas sofrem pressões transversais de interesses da sociedade atuando nos negócios. E se isso não evoluir, a base de tudo é isso. Se a sociedade não evoluir em conjunto, as empresas não vão evoluir. Agora, elas começam a perceber que elas têm uma tremenda responsabilidade. Como elas geram emprego, e é isso que está preocupando as empresas, elas são agentes de transformação. Então, o que é que a gente tem visto? Tem discutido muito na Fundação. É através desse agente que gera emprego que a gente pode fazer a sociedade evoluir. Não é? Então, é o feedback, né? Fica esse loop virtuoso, vamos dizer assim. O Luiz Paulo, nosso ouvinte internauta, ele faz uma pergunta aqui, trazendo dois conceitos que me parece ser bastante interessante, porque no Brasil ainda há muita divergência em relação à prática do lobby. E a pergunta dele é, há relação entre práticas éticas e prática do lobby? O lobby pode ser ético, ele representa, desde que ele não seja corruptor, ele é natural, legal e ético, porque ele representa o interesse de uma comunidade, ou de uma associação, ou de um grupo de organizações, tá certo? O que não é correto é o comportamento não ético desse lobby, não é? Corruptor. Aí usar a força, vamos dizer, de compra de um conjunto e impor ou corromper certos processos. Aí não é correto, né? Pois é, porque parece sempre, no Brasil, a ideia do lobby está sempre ligada à questão da corrupção. Quando, na realidade, o que nós estamos trabalhando é defesa de causas. E o lobby pode ser tanto de uma grande indústria, como pode ser de uma pequena comunidade querendo se proteger, por exemplo, se preservar. Não, e aprimorando as leis, o que é mais importante. Claro que nós temos problemas institucionais no Brasil, estruturais, que, de uma certa forma, a sociedade está se rebelando a esse comportamento e estamos como a lei da ficha limpa e essas coisas todas. A sociedade começa a agir aqui e fazer com que as instituições brasileiras do poder público tenham um comportamento ético também, como ela está exigindo das empresas privadas. Isso faz com que certas práticas de lobby elas vão desaparecer ao longo do tempo. É a nossa expectativa. Não serão mais aceitas. Agora, você pode ter o lobby de um segmento da sociedade para ter um sistema educacional melhor, né? Para não se cobrar impostos na educação e cobrar impostos em outros setores de atividade, porque é quase que irreal e, vamos dizer assim, lógico cobrar imposto na educação. Você está educando o futuro da nação, né? São coisas assim que são lobbies éticos, né? Agora, também nós vivemos aí nessas contradições. Porque existe uma relação, você pode reivindicar. Agora, a questão é como esse trabalho e essa relação é feita. Fundamentalmente isso. Agora, lá na Fundação Nacional da Qualidade, vocês estão desenvolvendo esse trabalho há quanto tempo? 3 anos. Esse comitê tem 3 anos. 3 anos. 3 anos. A Fundação tem 20 anos, foi criada em 91,
Começou com todo o sistema de garantia da qualidade para aumentar a competitividade das empresas no Brasil e evoluiu para a excelência da gestão, né? Ela é baseada num conjunto de fundamentos para a boa gestão. E ética é o que nós temos um pequeno ditado que diz assim: sem ética não há excelência da gestão, é impossível, né? E a ética aqui é da empresa, dentro da empresa, no respeito aos indivíduos, no relacionamento com os indivíduos e no relacionamento com a sociedade. E aí entra todo o problema social, ambiental e econômico, né, da corrupção. E a Fundação, ela fornece suporte para as empresas ou para os empresários que têm interesse em desenvolver ações nesse sentido ou que estejam preocupados com o tema? Sim, sim. O que nós fazemos primeiro é capturar as melhores práticas e indicar, né, disponibilizá-las para a sociedade. Isso é feito através de comitês como esse. Nós temos vários comitês. E nós temos programas que nós implantamos. Nós temos um imenso com o Sebrae. Hoje são programas de melhoria constante da gestão. Hoje, com o Sebrae, nós temos um programa que deve estar chegando a 50 mil empresas todo ano, fazem uma autoavaliação das suas práticas de gestão e um plano de melhoria. Isso vai crescendo. Eu acho que mais alguns anos nós vamos passar de 100 mil empresas. Ainda não é um universo muito grande em termos do Brasil, mas não existe movimento como esse pelo mundo, tá certo? E é pouco conhecido, tá certo? Muito pouco conhecido, não é? Do outro lado, as grandes empresas, é uma constante, elas revisitando e implantando programas assim, de melhoria da gestão. Todas as grandes empresas, da indústria química, da indústria elétrica, da indústria de distribuição de energia, todo esse pessoal tem programas bastante sofisticados com o apoio da Fundação. A chegada de uma nova geração, que já nasce sobre essa discussão, ela pode contaminar de maneira positiva, portanto, as corporações como um todo? De um lado, a nova geração é muito interessante. Ela exige transparência, porque ela foi criada, não é, no videogame, no tablet. Para eles não se concebe vida sem internet. Então, eles têm acostumados ao acesso à informação e um acesso muito rápido e fácil, eles exigem uma atenção muito grande das empresas e um feedback, uma transparência muito grande. De um lado, isso é muito bom. Do outro lado, a preocupação é prepará-los, porque ética também, princípios éticos, dependem de uma educação. A grande preocupação nossa hoje é com a educação no Brasil. A melhoria da educação no primeiro e segundo grau para você ter a sociedade melhor preparada, né? Entendendo melhor esses conceitos e sabendo atuar. Ricardo Corrêa Martins, quero agradecer a sua gentileza de vir aqui ao Mundo Corporativo conversar conosco sobre esse assunto que é muito rico para o país, para a sociedade brasileira como um todo. Nós estamos falando aqui, claro, olhando para as empresas, ética empresarial, mas isso impacta toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado também pela oportunidade. O Ricardo Corrêa Martins é diretor institucional da Fundação Nacional da Qualidade, fundação que lançou recentemente o livro Ética Empresarial, no qual traz um trabalho aí de levantamento de informações, modelos de atuação das empresas, casos importantes para que sirvam de referência para o mercado como um todo. A você que participou deste Mundo Corporativo, quero agradecer também pela participação, dizendo que semana que vem a gente está de volta. Até mais.